A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra que tem como título Atravessando o Deserto. O texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. E o texto nos fala assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque dos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa mensagem começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala a Abraão e lhe diz: sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Deus começando a falar para o seu servo Abraão. Abraão, meus irmãos, obedeceu ao Senhor. Ele procurou obedecer ao seu Senhor. E toda a sua família também passaram a temer ao nosso Deus. O Senhor, meus amados, fez várias promessas ao seu servo Abraão. Assim, a descendência de Abraão tornou-se o povo de Israel. Glória a Deus. Abraão, meus irmãos, gerou Isaque, como todos sabemos. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, entre o qual foi José. Glória a Deus. A Bíblia conta a história de José, o ódio dos seus irmãos, sofrimento até ele se tornar governador de toda a terra do Egito. Lá em Gênesis 15, 13, o Senhor falou a Abraão, seu servo, que a sua geração seria peregrina e eles seriam escravizados por 400 anos. Mas, meus amados, o Senhor falou também que eles sairiam do cativeiro com muitas riquezas. Então, após a morte de José, o povo de Israel passou a viver cativos e sofrendo muito naquela nação do Egito, Passados os 400 anos, Deus preparou Moisés, um israelita da tribo de Levi, que era filho de Arão e Joquebede. Moisés, meus irmãos, como todos nós sabemos, ele foi criado pela filha de Faraó e no palácio aprendeu tudo sobre o Egito. Moisés, meus amados irmãos, recebeu as ordens do Todo-Poderoso para libertar o povo de Israel que estava cativo ali no Egito. A ordem era, Deus falou: tira o meu povo do Egito, glória a Deus. E Moisés, meus irmãos, ousadamente, com muita coragem, ele foi falar com Faraó, e isso não era fácil. Falar com o homem mais poderoso da terra naquela época e ordenar para que ele soltasse o povo, deixasse o povo ir. Faraó, meus irmãos, não atendeu a voz de Moisés. Ele até zombou de Moisés. Antes o povo passou a padecer mais ainda. Vieram as pragas sobre o Egito e a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Faraó ordenou que Moisés saísse do Egito, que ele saísse do Egito e levasse todo o povo. Eles partiram de Sucote, mas
Deus não deixou que eles fossem pelas terras dos filisteus para não enfrentarem guerras. Deus sabia tudo, né? Glória a Deus. Eles acamparam em Pi-Hairode. Podemos dizer, meus irmãos, que Pi-Hairode era um beco sem saída, né? Pois bem, Faraó, meus irmãos, perseguiu o povo em Pi-Hairode, não tinha onde se esconder. Quer dizer, Faraó vinha atrás do povo e como o povo estava acampado ali em Pi-Hairode, ali não tinha para onde eles irem. Era um beco sem saída. Então eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, eles se humilharam diante de Deus. Todos estavam preocupados, porém Moisés falou: não temais, glória a Deus, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje fareis, o que hoje fará. E Moisés, meus irmãos, ainda acrescentou: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus, porque o nosso Deus é o mesmo, aquele que peleja por nós, mesmo quando nós não estamos vendo, né? Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, como estar quietos, vendo o inimigo feroz se aproximar? Como estar quietos, né? Ninguém estava quietos. Ninguém estava quietos. A Bíblia, meus irmãos, nos afirma que o Senhor mandou um anjo. Glória a Deus. O Senhor tem anjos preparados, meus irmãos, para nos guardar, para nos abençoar, para estar conosco, para pelejar por nós. E ele mandou aquele anjo para estar na frente de Israel. Quando Israel saiu do Egito, lá estava o anjo caminhando à frente dos israelitas, né? Todavia, quando Faraó se aproximou do povo de Deus, a Bíblia diz que o anjo trocou de lugar. Ele estava na frente e trocou, foi lá para trás. Glória a Deus por isso. Lá em Êxodo 14:19 diz que e o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Glória a Deus. Quem passaria por aquele anjo sem provar da sua espada, sem morrer? Nem o poderoso Faraó pôde passar pelo anjo. Não houve condições dele passar pelo anjo para tocar em Israel. O anjo estava pronto a acabar com qualquer um que tentasse tocar em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 34, versículo 7, diz lá a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus por isso. Nós não temos que temer, meus amados irmãos. Quem é servo do Senhor, quem é crente no Senhor Jesus, não tem que temer nada, né? Ele não tem que temer, né? Temer o inimigo, não. O inimigo só nos atinge quando tem a permissão de Deus, a permissão de Jeová, né? Antes do inimigo nos atingir, o anjo do Senhor já nos livra, já nos guarda, já está conosco, glória a Deus. E às vezes, meus irmãos, nós nem sabemos, nós nem vemos, nós nem imaginamos qual foi o nosso livramento, que Deus nos livrou através do seu anjo, né? O povo de Deus, meus amados, sofreram no deserto, porém, entretanto, eles foram vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto, meus irmãos, o Senhor abasteceu o seu povo com água, com pão, e nada faltou para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos saindo do Egito. Saímos do Egito exatamente nessa hora e entramos no deserto. Todavia, meus amados,
chegaremos a Canaã quando chegarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto, meus amados, enfrentamos provas, castigos, lutas, sofrimentos, dor, traições, privações e tantas outras coisas. Isto são causas que nos atacam no deserto, né? Em Deuteronômio 8:2, diz lá a palavra do Senhor: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para fazer o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, né? O deserto serviu para provar o povo de Deus. Primeiro, no deserto vêm as provas. A primeira prova dos israelitas foi a perseguição de Faraó. Que prova difícil, né? Faraó, meus irmãos, representa o príncipe das trevas, o inimigo, e nós somos perseguidos por ele também. Satanás nos persegue, né? Do Mar Vermelho, o povo foi para o deserto, né? Deserto de Sur. E ali caminharam por 3 dias sem água. Quer dizer, entrar no deserto, caminhar no deserto, 3 dias sem água não é fácil. É uma prova difícil, né? Pois bem, o povo estava sedento. Observe que ele estava em um deserto escaldante, mas foi Deus que os colocou no deserto. Eles caminharam pelo deserto porque Deus os queria provar, para ver o que tinha no coração deles. Meus amados, saiba que quando estamos no deserto, revelamos quem somos. Então eu vou me revelar quem eu sou no deserto. Muita gente, meus amados, finge que ama a Deus. Todavia, no deserto não conseguimos fugir e não conseguimos fingir também, né? Não conseguimos fingir quando estamos no deserto. Quem não ama a Deus de verdade, no deserto vai murmurar, vai falar contra Deus, vai xingar, né? No deserto muitos se desviam, voltam à vida preguiça que tinham antes, porque está no deserto, aí não aguentam, né? Não aguentam, aí vão voltar para o mundo. O povo de Israel, meus irmãos, estava no deserto sendo provados. Entretanto, o Senhor não abandona os crentes fiéis quando estamos na prova. O tema dessa mensagem é atravessando o deserto, né? Eles estavam guiados, o povo estava guiado pelo anjo, né? Pelo anjo, pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que mesmo no deserto, Deus não nos abandona. Ele segue conosco. Bendito é o nome do Senhor por isso, né? Nós estamos atravessando o deserto também. Porém, meus irmãos, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Amados, Jesus foi provado assim como o povo de Israel. E nós também somos provados. Glória a Deus. Ele, Jesus, venceu. Quantos creem que vai vencer? Eu creio que eu vou vencer. E você também vai vencer se permanecer no Senhor. Veja como o inimigo trabalha. O mestre foi batizado. E após o batismo veio uma voz: este é o meu filho amado, lá no Jordão, né? Todos que estavam no Rio Jordão ouviram a voz, aquela voz. Deixa eu dizer, Satanás também ouviu aquela voz: este é o meu filho amado. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Porém, quando ele foi tentar ao Senhor Jesus, ele falou, né? Se tu és o Filho de Deus,
deixa eu dizer, o inimigo quer colocar dúvidas em nós. Ele tentou colocar dúvida em Jesus. O Belial não falou, ó filho de Deus, né? Ó filho amado. Ele disse, se tu és. Se tu és, veja como o inimigo é sujo, né? No deserto de Sur, o povo foi até Mara. Em Mara havia água, porém eles não puderam beber. As águas que haviam em Mara eram águas amargas. O hino 302 que cantamos, né, da harpa, diz: em Mara Israel murmurou. Eles disseram: o que havemos de beber? Águas amargas não dava para ser consumida. E Moisés clamou ao Senhor. Profeta, o homem de Deus, clamou ao Senhor. Deus mostrou o lenho que foi lançado nas águas e as águas se tornaram doces. Amados, Deus é perito em abençoar os crentes. Deus gosta de abençoar os crentes. Deus ama abençoar os crentes, né? O teu deserto, meu irmão, pode estar escaldante. Porém, Deus está preparando um lugar de paz, um lugar de delícias, um lugar de descanso, um lugar de bênçãos para você. Glória a Deus. Veja o que diz Êxodo 15, 27. Diz lá a palavra do Senhor: então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Glória a Deus. É o lugar que Deus reserva para nós após a nossa luta. Elim era um lugar para o povo esquecer das lutas, das dificuldades, das tribulações, das dores, do sofrimento que haviam passado no deserto. Elim, meus amados, tinha 12 fontes de água jorrando. Glória a Deus. Segundo, no deserto vem os castigos. Antigamente, meus irmãos, os pais tinham um cantinho do milagre. Um cantinho do milagre. Eu não sei quantos passaram por isso, né? Era um lugar para disciplinar os filhos. Era um cantinho ali, era um quartinho, era um local. Quando eu era menino, era convidado a entrar naquele quarto. E eu já entrava chorando, né? Porque eu sabia que vinha o castigo, né? Os outros filhos ficavam apavorados. Quando um pai ou uma mãe levavam um filho para o castigo, os outros já se ficavam se preparando, pois na certa aquilo que era deles vinha também. Eles ficavam apavorados, pois sabiam que em breve entrariam no quarto também. Os israelitas, meus irmãos, estavam atravessando o deserto. É o título dessa mensagem, né? Atravessando o deserto. Mas nem sempre somos castigados quando estamos no deserto. Muitas vezes não somos castigados. Às vezes entramos no quartinho apenas para um conselho, né? Nossa mãe, nosso pai nos levava lá para o cantinho para nos aconselhar, né? E às vezes eu pergunto, alguém já entrou nesse cantinho ou nesse quartinho? Só que às vezes, meus irmãos, o conselho doía mais do que as pancadas. Muitas vezes era assim. Quando eu era criança, era comum ver os pais castigando seus filhos, às vezes até sem precisão, viu? O certo era esse. Eu nunca concordei com isso. Não, concordava, né? Eu concordo que quando se erra, tem que pagar. No entanto, tudo deve ser com decência e ordem. Eu creio assim. E ainda hoje, Deus nos castiga como filhos. Ainda hoje, o Senhor nos castiga como os filhos. Em Hebreus 12:7 fala: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, amados, se o Senhor é o nosso pai, Ele vai corrigir os seus filhos.
sempre que errar. É claro que ele vai corrigir. Amados, quando enfrentamos o deserto, vêm as provas. Mas vêm as provas e com elas vem o castigo também. Contudo, meus irmãos, muitos pais, depois que castigavam seus filhos, iam lhes tratar, lhes abraçar, lhes beijar e lhe aconselhar. Muitas vezes era assim. Terceiro, no deserto vem as lutas. É comum, meus irmãos, no deserto se enfrentar lutas. O inimigo diz, ele está frágil. Por quê? Porque está no deserto, né? Ele está cansado, ele está sem forças, ele está fadigado. É aí que ele vai tentar, né? Todavia, para Israel vencer no deserto, Deus fez até o sol parar. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. No deserto, meus irmãos, vem lutas. No deserto vem sofrimentos. No deserto vem sede. No deserto vem a fome. No deserto vem as preocupações. Porém, no deserto, Deus também nos dá vitória. Um dia Deus vai dizer para cada um de nós: chega, chega. Não precisa mais passar por isso. Assim como os anjos chegaram e serviram a Jesus no deserto, ele pode ordenar para que os anjos garçons, nos sirvam, nos trate e sare as nossas feridas. Glória ao Deus Todo-Poderoso. E assim, amados, escute o que eu vou dizer. Um dia o deserto vai terminar. E o Deus de Israel vai enxugar os nossos olhos, enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Então nós cantaremos, O tempo de cantar chegou, o tempo de... Aí vai cantando, Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que o Senhor vai abençoar os crentes, Mas os crentes fiéis, mesmo que estejam no deserto, como fez com Israel. Nessa oportunidade é especial, pois estamos celebrando, meus irmãos, aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, Glória a Deus. Portanto, mesmo que estejamos no deserto, Deus deu o seu Filho para morrer para nos salvar. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E o hino que nós cantamos é mais ou menos assim, depois que atravessarmos o deserto. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, pois ele vem, saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Deixa eu orar por você. Pai amado, abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que está vendo este vídeo. Toma esta pessoa em tuas mãos, abençoa o seu lar, abençoa a sua família. Se há algum problema, Senhor, na sua vida, resolva para a glória do teu nome. Ajude essa pessoa a atravessar o deserto. Pai amado, seja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amados irmãos, se inscreva em nosso canal. O nosso canal é Amigo do Pastor Vicente, para você ouvir mensagens como esta, Estão lá no canal Amigo do Pastor Vicente. Se inscreva lá e mande esse vídeo para outros. Deus vai te abençoar.